Bom, a primeira delas, então, a gente fala aqui de uma coisa absurda e que a gente vê muito em padarias: contaminação cruzada, os alimentos fora da temperatura ideal de refrigeração, né? Jogados em cima da bancada, de qualquer jeito. Uma contaminação cruzada que a gente vê muito, não só em padarias, tá? Em muitos locais. E o risco muito grande aí de causar um dano à saúde do consumidor, não só por causa da temperatura, mas em função da contaminação cruzada também. Exato. E ali tem alimentos naqueles baldinhos lá em cima, né, que a gente não sabe quando que eles foram abertos. Não tem etiqueta de identificação. Alguns ficam lá por muitos e muitos dias e as pessoas vão usando porque tá ali, tá no uso e tá tudo certo. Só que é um baldinho grande, né, que se daqui a pouco não sai muito, por exemplo, ali tem um de morango, aquilo ali é um recheio de morango. De repente, um dia é feito uma torta de morango, não saiu muito, no outro dia faz a torta de outro sabor, aquele recheio de morango vai ficando, até que daqui a pouco ele não está mais adequado para o uso, mas as pessoas acham que está, porque está ali disponível na bancada de trabalho. Então, muito cuidado, nesse caso, a gente precisa ter etiquetas de identificação que nós mostramos nas aulas lá do curso na parte de boas práticas para vocês, inclusive tem um modelinho para vocês baixarem e utilizarem. Além disso, é bem importante, tá? 99,9% desses produtos de recheios, eles precisam ficar na geladeira após abertos. E as pessoas não colocam. Porque endurece, porque depois na hora de usar não tá bom, não tá com a textura ideal, então é melhor deixar fora da refrigeração, entre outras coisas. Então, às vezes tem recheio de morango, recheio de abacaxi, recheio de doce de leite, que deveriam estar refrigerados e que ficam aí em cima. Considerando que uma padaria é extremamente quente, já viu, né? Eles não colocam validade, fica sob temperatura ambiente e lá dentro é um calorão. A chance de mofar, de estragar, de acontecer algum problema ali é enorme. Então, muito cuidado com isso, gente. Exato. Sem contar ali nos frios, né? Queijo, tem, acho que é mortadela que tá lá, né? Também fora da refrigeração. Gente, um horror. Isso daí a gente encontra de forma bem comum, tá? Não achem que isso meu Deus, uma padaria só que tem isso. Não, super comum. Isso é uma área, nesse caso aí, é uma área que eles chamam de quadra de produção, né? E nessa bancada é a bancada da confeitaria e também da montagem de lanches, montagem ali dos sanduíches que vão também para o balcão de atendimento. Então é bem comum de encontrar isso, tá? Encontrando esse tipo de situação, tem que atacar várias frentes, né? Lá no plano de ação vão ter vários pontos para serem colocados como melhorias. Todos esses que a gente citou para vocês tem que ser colocado no plano, tem que ser trabalhado em relação a isso. É importante, uma observação bem importante. Pode ter o mesmo setor padaria, de lanche e confeitaria? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode são os mesmos horários. É a contaminação cruzada. Então, se eu estou no período de uso de montagem de lanche, eu não posso utilizar para o período de confeitaria. Então, esse balanço de qual vai ser o horário para cada coisa, o que vai ter em cada setor, nós somos responsáveis por fazer, tá? Então, se a confeitaria funciona de manhã eu foco a confeitaria e deixo o lanche para tarde e assim por diante. Porque senão acontece esse caos aí, essa contaminação cruzada com vários produtos que não deveriam estar aí. Tá? Exato. Bom, para mostrar para vocês que não é só uma situação, agora em outra padaria, a mesma situação que a gente falou antes, com um agravante que é o papelão ali em cima, né? Além de todos os problemas, também tem aquele papelão que traz toda a contaminação da rua e que vem para a área de bancada. A gente tem alimentos abertos, tem um doce de leite, tem um merengue, junto com o papelão que veio da rua, com bastante sujeira. Então, não são empresas, não é a mesma empresa, tá? São empresas diferentes para vocês verem que essa realidade a gente encontra na maioria das padarias, infelizmente. Ou, se a gente quiser dizer, né, trabalho pra gente, né, felizmente, porque a gente vai ter muito o que fazer, só nessas situações assim. Depois a gente vê aqui utensílios, né, utensílios sujos, utensílios que foram utilizados, que não foram lavados, e isso é uma das coisas mais comuns em padarias. Se tem um item estrela, tem que botar um asterisco, que a gente tem que estar sempre de olho, são os utensílios. Panela, forma, espátula, talher, tudo, eles têm o hábito, eu vou deixar de molho, ou eu vou dar uma batidinha, ou eu vou raspar com a espátula, vou deixar ali, e aí, na próxima eu lavo, ou não precisa lavar, só dar uma batidinha, a gente nunca lavou. Então, isso acontece muito. E aí, esses utensílios, esses acessórios da cozinha, eles acabam ficando nessa situação que vocês estão vendo na foto. Um horror, um absurdo. E acreditem, eles utilizam assim. Eles dão só uma raspadinha de leve, às vezes até passa embaixo da torneira, a maioria das vezes não,
e continuam utilizando da forma que está. Então, assim, ó, asterisco aí nesse ponto, durante o plano de ação, durante as vistorias, durante o acompanhamento aí na consultoria de impacto. Porque isso tende a acontecer, já está na cultura, está na veia das pessoas dentro de uma padaria. E assim como essa forma aí, que provavelmente foi um bolinho daqueles pequenininhos, também aqueles outros, né? Os bolinhos redondos tradicionais, olha só como a gente encontra. E é bem comum eles relatarem que achavam que nem precisava limpar, achava que nem precisava lavar, porque eu uso todos os dias sai o bolinho de cenoura, o bolinho de chocolate, todo dia. Para que eu vou lavar se amanhã eu vou usar de novo? Gente, isso é cultura. É cultura, eles foram ensinados assim. E aí, talvez vocês pensem, né? Mas se eu fosse trabalhar lá, eu não ia fazer isso, jamais, eu ia lavar, porque em casa eu lavo. Mas quando a gente entra numa cultura que é muito forte, a gente acaba automaticamente ingressando no meio dessa cultura e fazendo parte, e não consegue mudar. Porque uma pessoa só querendo mudar dentro de várias que estão com aquele hábito há muito tempo é muito, mas muito difícil. Para isso mudar, tem que partir de cima, né? Tem que partir do dono, querer que as pessoas mudem e promover esse treinamento, essa consultoria, para que as pessoas enxerguem o motivo do porquê que agora precisam lavar essas formas que antes não lavavam.